Meus irmãos, bem-vindos, muito bem-vindos à casa do Senhor. Estamos estudando a Epístola de Paulo a Colossenses e vemos aqui nesta segunda grande argumentação dele. A primeira, ele faz uma exposição sobre a pessoa e a obra de Jesus, e a partir do capítulo 3, verso 1, ele se concentra em fazer uma aplicação dessa doutrina das mais variadas dimensões da vida humana. A primeira, quanto à pureza pessoal, é o que ele trata no verso 5 ao verso 11. Depois, quanto à vida eclesiástica, verso 12 ao verso 17. Depois, a vida familiar, no capítulo 3, versos 18 ao verso 21. Depois, na vida profissional, capítulo 3, verso 22 até o capítulo 4, verso 1. Depois, na vida pública, o testemunho público que o cristão deve dar neste mundo. E por fim, no serviço cristão, apresentando aqui vários cooperadores que estavam presentes na vida e na história do apóstolo Paulo. Capítulo 4, verso 7 até o verso 18. Assim, o apóstolo Paulo faz a aplicação da doutrina de Cristo na vida cristã. Na semana passada estudamos aqui sobre como a doutrina de Cristo, o reconhecimento de que Cristo é o Senhor da nossa vida, preeminente na nossa vida, como essa convicção e essa consciência deve ser aplicada no contexto familiar. Paulo começa tratando sobre o dever da mulher, da esposa. Ela deve ser submissa ao seu próprio marido, é o que de forma enfática e clara ele trata no verso 18, porque esta é a ordem que Deus estabeleceu e porque isto é adequado ou isto convém ao Senhor. Depois ele dirige a sua exortação, a sua instrução para os maridos, dizendo que eles devem amar as suas mulheres e não tratá-las com amargura. E a razão é porque Cristo amou a igreja e os maridos têm em Cristo o referencial sobre como amar a sua esposa e também não amargurá-las, tá? Depois ele traz uma exortação, uma orientação aqui para os filhos, como os filhos devem aplicar o reconhecimento, a convicção de que Cristo é o Senhor nas suas próprias vidas. E Paulo diz que eles fazem isto quando eles obedecem aos seus pais. Verso 20, ouvindo atenciosamente as instruções bíblicas e atendendo por isso é agradável ao Senhor. Depois ele traz orientações e instruções aqui aos pais. Os pais aqui são os progenitores masculinos. Eles não devem provocar ira nos seus filhos. Verso 21, pelo uso abusivo de autoridade na educação, e o motivo é para que não fiquem desanimados. Então os pais, eles certamente estavam sob a influência do legalismo e do falso moralismo, um assunto que o apóstolo Paulo tratou no final do capítulo 2, a partir do verso 16, e certamente essas influências pagãs do falso moralismo e do legalismo religioso já estavam interferindo no modo como os pais estavam educando seus filhos. Então, o abuso de autoridade, exigir além daquilo que os filhos podem responder, estava causando certo desânimo na vida dos filhos, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, pais, não provoquem a ira nos seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Veja como Paulo, dentro do contexto familiar, ele aplica a certeza, a convicção de que Jesus é o Senhor da nossa vida, e hoje, nessa ocasião, nós veremos como Paulo aplica essas verdades eternas, sólidas das Escrituras sobre a pessoa e obra de Cristo, quanto às nossas obrigações profissionais. Capítulo 3, verso 22 até o verso 1 do capítulo 4. Vamos ler essa passagem que diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Esta é a palavra de Deus que estaremos meditando aqui. Mais uma vez, estou repetindo por uma necessidade de ênfase, o foco do apóstolo Paulo, tendo apresentado a doutrina de Cristo, é
chamar os crentes, chamar a igreja à responsabilidade de dar testemunho de que de fato estão debaixo ou submissos à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é quase idêntica com Efésios capítulo 6, verso 5 ao verso 9. Quando você vai lá para aquela passagem e vem para esta, você percebe assim que Paulo parece que estava rascunhando, né? E aliás, ele estava na mesma ocasião, quando ele escreveu Efésios, ele estava na mesma ocasião que escreveu também a epístola aos Colossenses. Então ele faz ali quase que uma cópia daquilo que é tratado também na epístola aos Efésios. E ele descreve a resposta que todo empregado e empregador deve a Deus por reconhecer que Cristo é o Senhor das suas próprias vidas. E para instruir os empregados, Paulo usa aqui 2 verbos imperativos seguidos por uma razão. O primeiro verbo de Paulo, no verso 22, exige dos crentes que eles obedeçam os seus senhores. Depois, no verso 23, a parte A do verso 24, o segundo verbo que ele usa descreve a motivação de obedecer os seus senhores. E a razão é que Cristo é o Senhor e retribuidor. Então, ao servir o empregador, o empregado está, em última instância, ele está servindo também ao Senhor. E é o Senhor quem há de recompensá-lo. Para instruir os empregadores, Paulo usa um verbo imperativo seguido por uma advertência. Ele trata no verso 1 do capítulo 4, dizendo: devem tratar os empregados com justiça e equidade. Esta é uma responsabilidade, um dever de empregadores cristãos que reconhecem estarem debaixo da autoridade de Cristo. E a advertência é que tanto esses empregadores, estes senhores, eles têm um Senhor também no céu. Eles são senhores, mas eles não são senhores finais. O Senhor final é o Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo mostra como a centralidade de Cristo deve impactar a vida profissional do empregado, como também a vida profissional do empregador. E aqui no verso 22, ele começa primeiro tratando sobre o empregado. Ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Em resposta ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor, os empregados devem obedecer seus empregadores. Esta é uma ordem categórica que Paulo oferece. Não há alternativa nenhuma, não há negociação. É dever dos empregados obedecerem os seus empregadores. Esse mesmo princípio Paulo aplica na vida civil. Os crentes, a igreja, deve honrar as autoridades e obedecê-las. É o que ele trata na epístola de Romanos, na epístola de Timóteo, na epístola de Tito. Esse é um princípio de autoridade que Paulo está repetindo em todas as suas epístolas, em quase todas as suas epístolas. E aqui, em relação ao empregado, pensando nos princípios de autoridade, Paulo exige que o empregado ele seja submisso, ele seja obediente àquele que o empregou. Paulo se refere aqui ao doulos. Essa palavra grega é um substantivo que descreve os serviçais ou escravos naquela época e também contexto. Este é o substantivo que ele usa aqui, doulos. Em nossos dias, o escravo, porque o doulos era uma referência ao escravo, né? Mas em nossos dias, essa palavra ela está submetida, descreve uma pessoa que está submetida a trabalhos forçados, e esta condição ela é considerada de baixa reputação social. O escravo é aquela pessoa que, infelizmente, na sociedade onde a escravatura ela é praticada, a pessoa é tratada como se fosse uma pessoa de baixíssimo valor, se é que não é considerado sem valor algum. Você assiste os filmes, os documentários que falam sobre a escravatura, você percebe como o homem ele foi capaz de ser tão cruel, tratando o seu semelhante como se ele não tivesse nenhum valor, como se fosse um animal. Assim também era visto o escravo naqueles dias. O doulos era uma pessoa de baixíssima reputação social, privada de direitos. Ele só tinha obrigações, ele não tinha direito algum. Não tinha direito algum. E também ele era privado da liberdade para abandonar sua condição. Então ele era um prisioneiro, entre aspas, livre. Ele não podia deixar a sua condição. Ele era obrigado a viver debaixo daquela condição, sem nenhuma expectativa de mudança em relação ao futuro.
Assim era visto o doulos. Essa prática é ilegal e condenável no Brasil, a começar com a Lei Áurea de 1888 até as legislações mais recentes, Constituição Federal de 1988 e também o Código Penal brasileiro no artigo 149, que condena veementemente a prática de trabalho forçado, análogo à escravatura, né? Análogo à escravidão. Então, a legislação brasileira condena e trata isso de forma, uma prática ilegal. É assim que o nosso país trata essa prática. Contudo, nós estamos olhando para um texto que tem uma dimensão temporal, uma dimensão cultural muito grande, uma distância cultural e uma distância temporal muito grande. Nesses dias, o doulos, o escravo, não era escravizar o outro, não era considerado uma prática ilegal e também não era condenável. Isso era muito comum naqueles dias do apóstolo Paulo. O Senhor comprava o direito sobre o escravo e este era obrigado a servi-lo. Em troca, recebia abrigo, alimentação e, em alguns casos, era considerado membro da família e até abençoado. Essa é a instrução de Deus para Moisés. Desculpa, eu coloquei Êxodo aqui, mas não é Êxodo não, é Gênesis. Gênesis capítulo 17, verso 12. Quando Abraão, ele recebe a instrução da parte de Deus para circuncidar o estrangeiro e o escravo nascido na sua própria casa. Então, no contexto de Abraão, veja, tempos mais remotos, haviam escravos dentro das casas dos vamos chamar assim, dos israelitas, né, do povo hebreu. Então, dentro da casa, os escravos que nasciam ali, eles eram considerados como sendo membros da família. Eles também tinham que ser circuncidados. E segundo a lei, né, segundo o preceito da palavra de Deus, aqueles que eram circuncidados eram considerados membros da nação de Israel e alvos da graça e da misericórdia de Deus. Então, o doulos, ele tinha uma condição social, olhando daqui para lá, muito depreciada, né? Socialmente falando, mas essa era uma condição permitida, havia um consentimento social em relação à prática de ter escravos, de comprar o direito, tirar dele qualquer liberdade e em troca do serviço que ele prestava, ele recebia o abrigo, recebia o alimento e até, em alguns casos, considerado como membro da família e abençoado. O assunto envolvia uma complexidade que não poderia ser ignorada, visto que, além destes, especialmente os estrangeiros, se não encontrassem oportunidade para trabalharem como escravos, eram marginalizados à miséria. Então, voluntariamente, se colocavam sob o jugo da escravidão. Eles se ofereciam para um trabalho onde se ganhava muito pouco, quase não tinha nada, mas era um meio de sobrevivência. Tá? Era um período marcado por muitas guerras, então havia uma migração de pessoas de um lado para o outro, e nesses locais a única possibilidade de sobreviver seria se entregassem ao serviço, em troca de abrigo, em troca também de alimentação. Então, o escravo, o doulos, o servo, que Paulo se refere aqui, este empregado, né, o que equivale aqui ao empregado. De todo modo, o escravo era um prestador de serviços com responsabilidades diante de um senhor. A condição vista por períodos e contextos são distintos, mas isso não altera o fato de que o doulos, o servo, o escravo, é aquele que tinha responsabilidades, tinha obrigações diante de um senhor, diante de uma pessoa considerada superior socialmente a ele. Tá? Então, este era o doulos, era o escravo. Reservando as particularidades, o escravo aqui equivale, de modo geral, ao empregado em nossos dias, que detém responsabilidades profissionais para com seus empregadores. O empregado é um servo. Ele está ali para servir um senhor. Em troca de quê? Em troca de recursos financeiros para sua própria manutenção. A diferença é que ele não é obrigado a fazer aquele serviço sem nenhum privilégio, sem nenhum direito. E ele pode abandonar aquela condição a hora que ele quiser. Mas a estrutura continua sendo socialmente a mesma. Um homem prestando serviço para o outro em troca de benefícios para a sua própria manutenção. Então, o servo que equivale, nos nossos dias, ao empregado que tem responsabilidades diante do seu empregador.
A estes Paulo foi enfático ao determinar que os servos devem obedecer em tudo os seus senhores segundo a carne, ou seja, aos homens que possuem o direito de exigirem os seus trabalhos. Então Paulo está olhando para aqueles que estavam prestando o serviço e está dizendo: olha, vocês que têm responsabilidade diante dos senhores de vocês, é dever de vocês, vocês que são crentes em Cristo, que têm consciência de que Cristo é o Senhor da vida de vocês, vocês devem se sujeitar, devem ser obedientes para com seus empregadores. É óbvia a indicação no texto de que o relacionamento entre servos e senhores naqueles dias não era tão amistosa ou voluntária. Por quê? Porque Paulo viu a necessidade aqui de orientar para que fossem fiéis cumpridores das suas obrigações profissionais, tanto quando estavam sendo vigiados, quanto não estavam. Paulo está certamente percebendo, recebendo notícias de que os crentes que estavam empregados, prestando serviço, eles estavam negligenciando, dando mau testemunho ao ambiente do seu trabalho. E Paulo está dizendo: vocês devem manter a condição de vocês diante do Senhor de vocês com honestidade. Precisam trabalhar com seriedade, com responsabilidade. Vocês precisam obedecer em tudo o Senhor de vocês. Ora, o que justificou essa exortação, senão problemas que já estavam acontecendo nesta área? Tanto que Paulo diz aqui no texto, ele diz: não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então vocês não podem ser obedientes apenas quando estão sendo vigiados. Vocês devem ser obedientes também quando vocês não estão sendo vigiados, porque isso é uma conduta cristã no ambiente do seu trabalho. É uma conduta cristã esperada por aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. O ponto de Paulo é que o empregado cristão não pode admitir duplo testemunho sob a vigilância do empregador, é fiel cumpridor das suas obrigações profissionais, fora, ele é um infiel. Por isso Paulo está trazendo essa exortação. Pelo contrário, o empregado cristão reprova essa conduta. Ele está lá mexendo no celular, no ambiente do trabalho, fazendo o joguinho de cartas, Free Fire e tantos outros jogos no celular. Aí quando está chegando o empregador, ele se volta para a atividade profissional. Paulo está dizendo: olha, vocês que são crentes, que reconhecem que Jesus é o Senhor da vida de vocês, vocês devem oferecer um testemunho de fidelidade nas suas obrigações profissionais. Da mesma forma que vocês apresentam esse testemunho diante daqueles que estão vigiando, vocês devem ser também assim quando vocês não estão sendo vigiados. Isso é uma questão de caráter, isso é uma questão de comprometimento com Deus. E Paulo traz essa exortação aqui, dizendo para eles exatamente isto, que eles devem manter ou agir em singeleza de coração. O que isso aqui significa? Essa palavra singeleza poderia ser traduzida como honestidade. A ideia de Paulo aqui é que o Senhor é um incansável vigilante. Se você teme aquele que é o seu empregador, teme perder o emprego porque ele, vigiando e percebendo que você está sendo desonesto, você sofrerá pena. Agora Paulo está chamando a atenção do empregador, do servo, do doulos, para o fato de que o Senhor não fecha os seus olhos diante de nós. Ele é o nosso constante vigilante. E diante do Senhor, as nossas condutas profissionais, elas devem ser honestas, de coração, tanto quando estamos sendo vigiados, quando também não estamos sendo vigiados. É de singeleza de coração, como diz ele, temendo ao Senhor. Você teme o seu empregador? Diante da sua negligência, você deveria temer muito mais o Senhor diante do seu mau testemunho e da sua desonestidade no exercício e no atendimento das suas obrigações profissionais. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz. O Senhor não fecha os seus olhos, e Ele tem a sua atenção voltada para nós, a todo instante. Nós podemos enganar os homens, mas nós não podemos enganar ao Senhor. E é Ele quem governa a nossa vida, nós estamos debaixo da autoridade dEle. Cristo é preeminente da nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida ou não é? Se Ele é Senhor da nossa vida, nós vamos temê-lo na prática, no atendimento das nossas condutas profissionais, porque o trabalho indiferente e desapegado dos melhores esforços é um testemunho pobre. É um testemunho pobre.
Você, no ambiente do seu trabalho, trata o seu trabalho de uma maneira indiferente, não tem interesse em fazer o melhor possível, esse é um testemunho cristão, é um testemunho cristão, mas é um testemunho cristão fraco. Porque se você começa a observar que Cristo, que o Senhor Jesus é governante supremo da nossa vida, e que Ele é perfeito, que Ele é santo, você não vai se contentar em oferecer qualquer coisa para Ele. Você ama o Senhor, você respeita, ou seja, você teme o Senhor, e você sabe que o Senhor, Ele, por ser santo, Ele é altamente exigente. Você não vai se contentar em oferecer para o Senhor qualquer coisa, não vai. Então, o trabalho indiferente, desapegado dos melhores esforços, é um testemunho cristão fraco, pobre. Por essa razão, a determinação pessoal de ser um profissional cristão fiel não se limita a agradar aquele que o contratou. É o que Paulo diz aqui: obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Então, este entende que ele não está limitado a agradar àquele apenas que contratou, mas ao Senhor que tudo vê em todo o tempo e em toda circunstância. O Senhor vê, o Senhor vê, o Senhor vê. Assim, Paulo indica claramente que a resposta do cristão no exercício da sua profissão é espiritual. Não se trata apenas de um contrato de serviço entre empregado e empregador. Não se trata apenas de obrigações de um homem para com outro homem. Existe uma implicação espiritual que Paulo está invocando aqui para este ensino, para esta exortação. Essa relação é mais do que econômica, porque as suas atividades carregam as marcas do seu temor ao Senhor, conforme nós lemos aqui no final do verso 22. Com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então você obedece, você serve, mas no final do verso 22, com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Suas responsabilidades, suas atividades profissionais são caracterizadas, elas carregam essas marcas de que você teme ao Senhor. Você teme ao Senhor. Olha o que Paulo diz em Tito, capítulo 2, versos 9 ao verso 10. Olha exatamente isso que Paulo está dizendo. Quanto aos servos, ou seja, aos doulos, quanto aos empregados, quanto aos prestadores de serviços, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Então você não serve de qualquer jeito, você não serve de uma forma indiferente, desapegada dos seus melhores esforços. Você se esforça para oferecer o seu melhor, porque segundo a doutrina bíblica, você como um cristão, você tem o objetivo de satisfazer o seu Senhor. Não é apenas obedecer, mas satisfazer o seu Senhor. E ele continua dizendo o seguinte: não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, tudo o que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, expressando, demonstrando pelas suas palavras, pelos seus atos, pela sua honestidade no ambiente de trabalho, no cumprimento das suas obrigações. Faça tudo isso adornando com a doutrina de Deus nosso Salvador. Verso 23, Paulo agora traz uma outra orientação. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Se a primeira determinação aos servos é a de obedecer seus senhores, a segunda descreve a motivação. Ele está seguindo um encadeamento lógico. Primeiro, obedecei. Agora ele vem tratar a motivação. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias entre a relação do empregado e o empregador, eles podem suportar o fardo se considerarem que as suas atividades
são uma oportunidade para servirem ao Senhor com testemunho de honestidade. Então, Paulo, sem tirar a atenção do empregado para com o empregador humano, Paulo está elevando o pensamento, Paulo está elevando a ideia do cristão para questões mais profundas. Aliás, ele está trazendo essa argumentação a partir daquela que é dominante em todo o capítulo 3, que é aquela que nós encontramos no verso 2, verso 1 até o verso 4 do capítulo 3. Lá o apóstolo Paulo, ele dá o pontapé inicial, a sua argumentação dominante, que controla todas as outras subargumentações do capítulo 3. A argumentação central dele é: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A partir desse pensamento, Paulo vem e diz para eles exatamente isto, como isso se aplica agora à atividade profissional. Vocês devem olhar para o Senhor Jesus. Tudo que vocês fizerem a favor da satisfação do seu empregador, façam-o como para o Senhor. Tenham em mente que vocês estão servindo ao Senhor. Veja como Paulo está elevando a compreensão do cristão em meio à sua obrigação profissional. Então, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, eles podem suportar o fardo se considerarem que suas atividades são uma oportunidade para servirem ao Senhor com testemunho de honestidade. É notável a atenção que Paulo deu às questões relacionadas ao coração aqui. Ele disse, de todo o coração. No verso anterior, ele fala singeleza de coração. Isso está latente no pensamento do apóstolo Paulo, quando ele está se dirigindo à igreja. E esta é a mesma ênfase que Deus dá também na sua palavra para questões relacionadas ao coração. Deuteronômio capítulo 4, verso 29, nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. O amor que nós devemos a Deus deve controlar todas as nossas ações. Capítulo 15, verso 18 de Mateus, ali Jesus está reprovando aqueles que confessam com o seu lábio, mas negam no seu coração. Negam no seu coração. 1 Samuel 16, 7, Deus preparando Samuel para o encontro com Davi. Esperava-se que o rei de Israel fosse um homem robusto como foi Saul, um homem poderoso do ponto de vista físico, a sua estatura notável. Mas não, Davi, ele era baixo, ele era um pastor de ovelhas, e depois de ter verificado entre os outros filhos de Jessé, e tendo tido a resposta de que nenhum deles deveria ser ungido rei de Israel, Deus preparou Samuel e o conduziu até Davi, mas antes Deus disse para ele, olha, não atentes para a sua aparência, não fique escandalizado, você pode chegar rapidamente à conclusão de que Davi não é a pessoa adequada para assumir o reinado de Israel. Mas a razão que Deus dá a Samuel é: o homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. Deus vê o coração. Você pode, no ambiente do seu trabalho, do ponto de vista externo, cumprir cabalmente as suas obrigações. Mas Paulo aqui, neste texto, verso 23 e verso 24, chama-nos a atenção para as motivações que estão no nosso coração. Estamos servindo apenas homens ou estamos servindo ao Senhor? É isso que Paulo diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. E o foco é o Senhor Jesus Cristo. A motivação maior do nosso trabalho é que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem tem a governança, é Ele que é digno do nosso trabalho. Nesse sentido, a motivação dominante do empregado deve ser representada pelo impulso de cumprir suas obrigações dedicadas ao agrado do Senhor, mais do que ao seu empregador. Se o seu empregador fica satisfeito, você não pode ficar satisfeito a menos que você tenha certeza de que satisfez aquilo que o Senhor exige de você no âmbito do seu trabalho. Nós temos um foco, nós temos um alvo, que é o Senhor.
Isso não significa desprezar a autoridade do empregador ou as suas instruções. Pelo contrário, o propósito maior de agradar ao Senhor passa pela total obediência do empregador. Não pense você que vai chegar no seu ambiente de trabalho e o seu empregador vai dizer: olha, faça isso e aquilo. E você vai dizer assim: eu não, você não manda em mim. Eu sirvo ao Senhor Jesus, eu não sirvo você. Chega no ambiente do seu trabalho e dá uma palavra dessa para você, se você vai ficar ali, você vai ser demitido. Então, o foco do apóstolo Paulo é que a nossa obediência ao Senhor, a nossa honra conferida ao Senhor, passa pela nossa total obediência ao empregador. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor. Então, se nós queremos servir ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, nós temos que oferecer obediência ao nosso empregador com honestidade de coração, segundo a norma do temor do Senhor. Se o seu empregador exige de você o cumprimento de tarefas que são contrárias à convicção de fé, àquilo que a palavra de Deus, como autoritativa sobre a sua vida, determina, você não pode obedecer. Porque antes, como diz os apóstolos, antes negar as autoridades, desobedecer as autoridades, do que desobedecer a Deus. Importa antes obedecer ao Senhor em primeiro lugar. Então Paulo está qualificando o serviço no final do verso 22, que é servindo, mas é no temor do Senhor. É no temor do Senhor que nós prestamos o nosso serviço. Então, se você tem que mentir, se você tem que corromper, se você tem que promover o dano para alguém, você está na profissão errada. Porque você, como cristão, não pode se conformar em desobedecer ao Senhor para obedecer senhores que são perversos de coração. Do contrário, a sua obrigação é de obedecer ao seu Senhor em tudo e em todas as suas atividades profissionais, servir, realizar como se estivesse servindo o próprio Senhor. Em última instância, o empregado cristão não trabalha para homens, mas para o Senhor, pois ele é o centro motivacional das suas condutas profissionais. Há outras duas razões que Paulo apresenta aqui nessa passagem. Primeira razão, porque ele está exigindo essa motivação de trabalhar como estivéssemos servindo diretamente ao Senhor, mas servir ao Senhor passa pela nossa obediência aos nossos empregadores, é que o Senhor é o recompensador dos justos. Deus há de recompensar a cada um daqueles que são fiéis a Ele, fiéis cumpridores da sua palavra. Neste mundo, o empregado cristão pode ser maltratado, ele pode ser enganado, ele presta um serviço com a promessa de que ele receberá um salário e depois ele recebe menos do que tinha sido prometido, ou recebe parcelado quando não tinha sido combinado em parcelas. Então, o empregado, ele pode, na relação com o seu Senhor, ser enganado, ele pode ser ignorado também nas suas necessidades, visto como uma pessoa que está ali apenas para prestar um serviço, esquecendo de que quem está ali é um ser humano, que tem as suas emoções, que tem os seus sentimentos, tem os seus interesses, tem as suas necessidades pessoais as mais diversas. Você pode ser ignorado. As pessoas no ambiente de trabalho podem estar preocupadas apenas com aquilo que elas podem tirar de vantagem do seu trabalho, e você, não estarem nem um pouco preocupadas. E é tão ruim quando você trabalha num ambiente em que você se sente ignorado, além daquilo que você pode oferecer de trabalho, você é ignorado no seu ser, na sua vida pessoal. Às vezes chega no ambiente do trabalho, você está abatido porque recebeu uma notícia muito triste, mas você chega no ambiente do trabalho, ninguém está preocupado com a tristeza do seu coração, ninguém está preocupado com a sua vida. O empregado pode sofrer isso, ele pode ser injustiçado, ele pode ser mal aproveitado e até mesmo escravizado, forçado a prestar serviço sem concessão de privilégios. Mas o Senhor, que vê todas as coisas, há de recompensar todos os seus servos fiéis. Todos. É isso que Paulo diz aí no verso 24. Cientes de que, servindo ao Senhor por meio dos seus empregadores, servindo ao Senhor, vocês tenham certeza
estejam certos de que vocês receberão do Senhor recompensa. Recompensa. E essa recompensa está relacionada à herança, cuja natureza é celestial e eterna. É o que lemos em 1 Pedro 1, 3 a 4. Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Aí ele segue para o verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A herança, a recompensa, você deixa de receber o salário que o homem pode pagar, mas Deus em Cristo está garantindo para você uma herança muito mais valiosa. Nós podemos neste mundo sofrer, nós podemos passar por esses tratamentos injustos, mas uma coisa nós nunca podemos perder de vista, é que nós temos uma herança reservada nos céus para nós. Essa é a promessa que o Senhor faz, e o Senhor não nega nenhuma das suas promessas. A segunda razão nessa passagem, para fazermos tudo o que fazemos no âmbito do nosso trabalho, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, é porque o Senhor é o recompensador também dos injustos. Olha o que o texto diz no verso 25: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ele é recompensador dos justos, mas ele é também recompensador dos injustos. É só uma questão de tempo. Você não precisa se vingar do seu empregador. Você não precisa responder mal ao seu empregador. Você não precisa desonrar o seu empregador. Você não precisa difamar o seu empregador. Confia no Senhor. Faça aquilo que deve ser feito como um cristão no ambiente do seu trabalho. Trabalho honesto, trabalho responsável, um trabalho que verdadeiramente honra o Senhor no seu atendimento. Quanto àqueles que praticam injustiças com você, esteja certo de que o Senhor é o vingador. É Ele quem há de recompensar o injusto. É Ele quem há de defender a sua causa. Neste mundo, o empregado também, existe empregado justo, mas existe empregado também que é preguiçoso. Existe empregado que é improdutivo, que é irresponsável, despreocupado com o bem comum. Ele está numa empresa, mas ele está pensando só na vida dele. Ele não está pensando no todo, ele não está pensando em como o trabalho dele vai impactar o todo. Ele está pensando só na vida dele. E só o que ele pode fazer dentro daquele horário determinado, voltar para casa, receber o salário e o resto que se exploda. Existem funcionários, crentes no ambiente do trabalho, que não vestem a camisa, que não abraçam a causa do local onde eles estão trabalhando. Eles são indiferentes em relação ao todo. Existem funcionários que traem a confiança a ele conferida. Você confere uma confiança, você dá uma oportunidade e ele trai essa confiança, sendo negligente no cumprimento das suas tarefas e até mesmo causando danos para a empresa, como por exemplo, roubar, mentir, agir com egoísmo, desonrar a autoridade instituída, dentro do corpo de funcionários, o tempo todo falando mal do patrão, difamando, depreciando a reputação do patrão, do empregador. Isso não é ajustável com o testemunho de um cristão que tem o Senhor como aquele que é alvo da sua prestação de serviço. O Senhor Jesus não é digno desse tipo de trabalho. No ambiente de trabalho, o cristão ele tem uma postura diferente. Ele não fica criando motins no ambiente do trabalho para provar que ele está com razão e pressionar o seu empregador com chantagens. O cristão tem uma postura honesta, e a honestidade não é apenas no trato, é também na motivação do seu coração, porque ele sabe que está servindo em última instância o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a causa dele estar no ambiente profissional exercendo a sua profissão. O assunto central aqui é o caráter justo de Deus, imparcial. Obrigado. É o caráter imparcial de Deus. Aí você pensa assim: eu sou um cristão, sou ovelhinha de Jesus, e Ele vai me dar um tratamento especial, né? O que Paulo está mostrando é que o Senhor é aquele que
aquele que faz injustiça, o Senhor há de dar a ele a oportunidade de colher a injustiça, o fruto da injustiça que ele fez. O Senhor é imparcial. Paulo está trazendo essa exortação no verso 5, como em caráter de motivação, mostrando a razão de servirmos a Deus com diligência, com responsabilidade, com honestidade, advertindo contra aquele comportamento inadequado para um cristão no ambiente de trabalho. Por quê? Porque o Senhor é recompensador também dos injustos. Como promete recompensar o justo, conforme lemos aqui no verso 24, ele promete punir o injusto. E ele há de punir o injusto. Apocalipse capítulo 20, verso 12 ao verso 13, lemos na vinda do Senhor Jesus, como ele há de julgar cada um segundo as suas obras. É claro que o texto ali não se aplica à igreja, o texto ali está aplicado àqueles que são ímpios. Ora, nós não devemos nos comportar como os ímpios no ambiente de trabalho, temendo o Senhor. O Senhor é aquele que vigia a nossa vida, o Senhor é aquele que tem os olhos sobre nós, e sabendo que o Senhor é justo e é severo em punir os homens por causa da sua injustiça, por temor ao Senhor, devemos abandonar esse testemunho e seguir aquele testemunho que sim, de fato glorifica ao Senhor no cumprimento das nossas tarefas. Portanto, cada um há de prestar contas diante daquele que é o Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele está acima do seu patrão. Ele, o seu patrão, também está debaixo da autoridade do Senhor. Ele está debaixo da autoridade do Senhor. E nisso, como diz o apóstolo Paulo, não há acepção de pessoas. Não pense que você, por ser crente, ele não vai te disciplinar. É claro que você não será julgado eternamente como serão os ímpios. Você que é um cristão professo, verdadeiro na presença de Deus. Você não será julgado como serão julgados os ímpios. Mas o Senhor, por amor, há de te dar uma disciplina bem dada. O Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. O Senhor não faz distinção aqui, não há acepção. Então, no ambiente do seu trabalho, tudo quanto fizer, faça-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Primeiro, porque o Senhor é recompensador dos justos. Segundo, porque o Senhor é recompensador dos injustos. Última parte, verso 1 do capítulo 4. Paulo agora volta a sua atenção, dirige a sua atenção para os empregadores. Até aqui, a sua atenção estava voltada apenas ao empregado. Agora ele volta a sua atenção para o empregador, dizendo: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Veja essa palavra que ele usa, vós também. Ou seja, a balança de Deus, ela não faz distinção ao pesar, a sua justiça em favor dos homens. Assim como o servo tem obrigação diante dele, o Senhor também, por outro lado, tem responsabilidades proporcionais diante do Senhor. Aliás, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será exigido. O dinheiro que você está ganhando como empregador, como empresário, um homem de negócios, seja em qualquer outra profissão que você exerce, não é apenas para satisfazer as suas necessidades imediatas e alguns caprichos, alguns confortos. O dinheiro que você ganha tem uma finalidade: colocar a serviço da vontade de Deus nessa terra. E tem pessoas que acham que estão ganhando dinheiro, Deus está abençoando, está permitindo que ele tenha saúde, inteligência e oportunidades para negócios, oportunidades vantajosas do ponto de vista financeiro, e ele acha que tudo se limita à esperança terrena. Mas o cristão que tem, como diz aí, nós lemos no verso 3, que tem os seus pensamentos nas coisas lá do alto, e que busca as coisas lá do alto, ele não tem essa limitação pobre, superficial e passageira que muitos homens infelizes têm. O crente que ganha dinheiro, que está com dinheiro sobrando, sabe o que ele faz? Ele investe no reino de Deus, ele dedica ao reino de Deus, porque tudo que ele tem, tudo que ele é, todas as oportunidades profissionais que ele tem, está tudo a serviço do Rei Jesus, do Senhor dos Senhores. A sua profissão tem um foco, que é de satisfazer a vontade daquele que ele chamou.
e ele não despreza o fato de que ele, como o servo, o empregado, está na mesma condição diante de Jesus Cristo. O empregado tem responsabilidades, o empregador, tem responsabilidades também diante do Senhor. Os empregadores também são incluídos nas advertências anteriores. Eles devem administrar seus negócios como cristãos tementes a Deus, como servos do Senhor na aplicação da justiça, no relacionamento com seus empregados. Carecem de constante consciência de que o Senhor julgará sem favoritismo, retribuindo com punição os injustos. Olha o que diz o apóstolo Paulo no verso 1: certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Ou seja, vocês tratem os seus empregados, vocês que são empregadores, tratem os seus empregados sabendo que você também há de prestar contas diante do Senhor. E quanto a isso, não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Não pense que você, por ser fiel ao seu dízimo, por contribuir vultosamente para a obra missionária, para o trabalho social através da sua igreja, que você terá um tratamento diferenciado diante da justiça do Senhor. Não tem favoritismo. Você recebeu muito, você tem muita responsabilidade. Aquele que é empregado recebeu pouco, ele tem uma responsabilidade menor do que a sua, mas proporcionalmente a mesma responsabilidade diante do Senhor. Diante do empregado, você tem mais responsabilidade. Diante do Senhor, todos têm a mesma responsabilidade. A quem muito é dado, muito é exigido. E o Senhor retribui segundo as obras de cada um. Então, os empregadores, eles não podem perder a consciência de que o Senhor julgará sem favoritismo, punindo práticas injustas em relação aos seus empregados. Por isso, os que ocupam cargos de poder, que têm autoridade para instruir trabalhadores, devem tratá-los, como ele diz, com justiça. E essa palavra que Paulo usa tem relação com o respeito ao direito, à proteção e ao direito dos indivíduos. Naquela época, o doulos, a prática da escravidão, não era vista como é vista pela legislação brasileira, nos nossos dias. Mas, não diferente dos nossos dias, naquela época, o cristianismo bíblico, o testemunho do Evangelho, condenava abuso de autoridade em relação àqueles que prestavam serviços. Então, o empregador é orientado pela Sagrada Escritura a tratar o seu empregado com observância do direito que ele tem e protegendo esse direito. E o empregador, ele tem uma tentação. Todo empregador tem uma tentação. Eu já fui funcionário de empresa privada, já fui funcionário da Prefeitura de Goiânia, já fui funcionário do Estado, e eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Todo empregador, ele sofre uma tentação, a tentação de que o empregado depende dele, e ele abusa dessa autoridade, chantageando emocionalmente, cobrando além do devido, pedindo para ele ficar além do horário, sem recompensar aquele horário extra, porque ele pensa que o funcionário, ele está disposto a sacrificar tudo o que for possível para não perder o emprego. Então ele usa dessa vantagem para abusar do direito que ele tem como empregador, impondo injustamente obrigações e um clima de terrorismo sobre o funcionário. Paulo é enfático quando ele diz que os senhores devem tratar os servos com justiça. Esta é uma referência, como eu disse, ao respeito e à proteção do direito daqueles que prestam serviço no seu âmbito de trabalho. Segundo, com equidade, com equilíbrio. Você não pode cobrar de um a mesma forma que você cobra do outro. Isso é equidade, proporcionalidade. Se você tratar todos de uma forma linear, você vai cometer injustiça. Você vai cometer injustiça. Então, o respeito e a proteção do direito tem que ser aplicado de uma maneira equilibrada. É por isso que Paulo relaciona justiça
e equidade. O empregador cristão, ele não tem outra alternativa senão cumprir cabalmente a determinação bíblica, se ele reconhece ser servo de Cristo, se ele reconhece o senhorio de Cristo. Muitos empregadores são injustos e desproporcionais no trato com os empregados, explorando os seus trabalhos com o intuito de obter vantagens com desprezo pela necessidade alheia. São avarentos e impiedosos no trato. A palavra que Paulo usa aqui, o verbo que ele usa aqui na língua grega, parecho, essa palavra no grego significa fornecer. A ideia que essa palavra traz na língua portuguesa, como está aqui, tratar, nós pensamos em quê? Nós pensamos em relacionamento, em maneira de relacionar. Só que a palavra grega, ela traz um significado mais profundo. E esse significado tem relação com a medida de responsabilidade, de obrigação e de exigência que você impõe sobre o funcionário. É por isso que Paulo está dizendo que o fornecimento desta imputação de responsabilidade e obrigação tem que ser de forma justa e equilibrada, tem que ser com equidade. Porque esse é o sentido da palavra tratar aqui. Você fornece aos servos com justiça e equidade. Eles precisam se lembrar que são senhores, todo empregador é senhor. Essa palavra ela não é muito comum para o nosso cotidiano, para a nossa cultura, mas todo empregador, ele é um senhor, mas ele não é um senhor absoluto. Ele não está acima de tudo e de todos. Ele pode ter alguns funcionários ali, mas ele não é senhor do universo. O senhor do universo, aquele que detém poder, domínio sobre tudo e sobre todos, é o Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo se refere ao Senhor. Certos de que também vós tendes Senhor aonde? No céu. O Senhor é altíssimo. Ninguém está à altura do Senhor. Ele está no céu, acima de tudo e acima de todos. E a Ele hão de prestar contas, se é que já não estão pagando caro por causa da injustiça praticada contra os que lhe servem. Pois a injustiça, ela diminui a eficiência do empregado, produz desânimo e atitudes improdutivas. Quando você está no ambiente de trabalho, você se sente injustiçado, você se sente violado nos seus direitos, você perde a paixão por aquele lugar. E o empregador precisa ter um coração sensível para perceber a condição daqueles que lhe prestam serviço. E quando ele não tem essa noção, ele acaba investindo contra ele mesmo. Porque o empregado, ele perde a motivação, e perdendo a motivação, perdendo a alegria, ele acaba produzindo menos do que ele poderia produzir. Ele não pensa e não tem alegria e voluntariarismo para fazer além daquilo que ele pediu. Não por imputação, mas por vontade, por desejo, por interesse próprio. Por quê? Porque ele se sente injustiçado. E o empregador inteligente é aquele que motiva o empregado, que incentiva, que elogia, que recompensa, que considera, que é sensível, não exige além do que ele pode dar. Esse empregado tem maiores chances de ser animado e mais produtivo no ambiente do trabalho. Se os empregadores respeitarem direitos, agirem com imparcialidade e recompensarem esforços extras, certamente a motivação e empenho dos empregados aumentaria sensivelmente, porque quem planta injustiça colhe da sua própria injustiça. Quem planta injustiça colhe da sua própria injustiça. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 25 do capítulo 3. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Você planta injustiça e você colhe injustiça feita. E tem muitas empresas hoje, muitos homens de negócios hoje, que estão falindo em grandes crises, porque não estão atentos ao ensino bíblico sobre como devem fornecer ou tratar os seus empregados. Resumindo,
Em resposta ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor, os empregados, os servos, os dulos, eles devem obedecer aos seus empregadores. Ele diz isso no verso 22. Com a motivação de servir ao Senhor, versos 23, a parte A do verso 24. E porque Cristo é o Senhor retribuidor, tanto do justo, quanto também do injusto. Em resposta ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor, os empregadores devem tratar os empregados com justiça e equidade, a parte A do verso 1 do capítulo 4, certos de que tem Senhor no céu. Tem Senhor no céu. Não são apenas os empregados que têm responsabilidade diante do Senhor. Os empregadores têm igualmente responsabilidade diante do Senhor. Assim, nós no ambiente profissional damos testemunho de que Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, aplica, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, não apenas nos convencendo dela, mas, Senhor, corrigindo a nossa percepção dos trabalhos do dia a dia, seja no ambiente da nossa casa, seja no ambiente institucional, onde quer que estivermos, que tenhamos ciência de que tudo o que fizermos deve ser feito como para o Senhor e não para homens. Sabendo que o Senhor, por mais injustiças que soframos, por mais tratamentos indignos, insensíveis e desrespeitosos que muitas vezes sofremos no ambiente do nosso trabalho, o Senhor é aquele que há de nos recompensar no tempo devido e do modo que o Senhor mesmo já determinou. Conforta o coração de todos nós e encoraja-nos pela Tua palavra a sermos fiéis cumpridores das nossas obrigações, para que em tudo, em todas as nossas atividades, haja o adornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.